Mateus capítulo 9, versículo 9 também. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Vamos orar. Senhor, pedimos sabedoria e revelação da Tua palavra nesta noite, para que possamos conhecer a Tua vontade, ouvir a Tua voz e obedecer. Nós repreendemos, Pai, todo mal, toda incredulidade, toda cegueira, toda frieza de coração. O Senhor conhece, Pai. O Senhor vê aquele que está desanimado, aquele que está angustiado, com a alma aflita. Venha operar na vida de cada um, ó Pai. Quem entrou neste lugar enfermo, o Senhor conhece, e o Senhor é o médico dos médicos, Jesus. Nós oramos e pedimos a manifestação do Teu poder para curar, para restaurar vidas e famílias, para tirar toda a angústia e toda a aflição do coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nós oramos, nos entregamos em Tuas mãos, nos submetemos à Tua vontade, Pai, e que o Teu nome, o Teu propósito e a Tua bênção sejam concedidas para cada um dos Teus filhos, Senhor. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te damos graças, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos tirou de um lamaçal de pecados e nos trouxe para a presença gloriosa do Senhor. E hoje nós somos luz neste mundo, nós somos o sal desta terra para servir e para exaltar o Teu nome. Que o Senhor seja glorificado, Jesus. Somente o Senhor seja engrandecido. Eu te peço e te agradeço para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, nesse texto que acabamos de ler, sobre o chamado de Mateus. O próprio autor, o próprio escritor deste evangelho de Mateus, escreve aqui, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o momento em que Jesus o chamou para servi-lo. O momento em que Jesus chamou Mateus numa coletoria. Ele era cobrador de impostos, ele era publicano, um judeu que trabalhava como cobrador de impostos, cobrava impostos dos seus concidadãos, dos israelitas, para Roma, para o Império Romano. E os publicanos eram taxados como pecadores corruptos, tanto quanto todos os tipos de pecados dos piores que podiam existir. Os publicanos, eles eram mal vistos pelos judeus, e eles eram geralmente corruptos, e judeu não gostava deles. E Mateus era um cobrador de impostos, que foi visto na coletoria e foi chamado por Jesus. Deus tinha um plano na vida dele. E este homem que nos outros evangelhos, em Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi, é o mesmo personagem, é o mesmo apóstolo de Jesus. Em Lucas e em Marcos ele era chamado Levi,
aqui em Mateus, ele apresenta-se e ele tem o nome de Mateus, mas era o mesmo personagem. Alguns afirmam que Jesus mudou o nome dele de Levi para Mateus após o seu chamado, mas não há nenhum texto bíblico que fala sobre isso. Há também a possibilidade de que ele tinha esses dois nomes, Levi e Mateus, os dois nomes são hebraicos, Matias em hebraico era o nome dele, mas na realidade isso nos faz a pensar no chamado de Deus para a nossa vida. Quantos aqui sentem que Deus tem um propósito na sua vida para servir ao Senhor no reino dele, para fazer algo de valor eterno aqui nesta terra? Porque Mateus, um judeu, assentado numa cadeira, atrás de uma mesa, numa coletoria, num lugar de cobrança de impostos, ele tinha um sonho, como judeu, e todos os judeus, desde a infância, os meninos judeus, cresciam com um sonho. A maioria deles não tinha o sonho de ser jogador de futebol, ou um grande empresário, ou um piloto de Fórmula 1 bem-sucedido. Eles tinham o sonho de ser discípulo de um mestre. E eles viam os mestres, os rabinos, andando em Israel com os seus discípulos. Eles viam no templo os mestres debatendo, falando com profundidade da lei. Então as crianças cresciam com aquele desejo de ser escolhido por um mestre, para ser discípulo deles, e então fazer algo relevante, fazer algo de valor eterno no reino de Deus, na nação onde Deus os havia colocado. E Mateus ainda por cima tinha o nome de Levi. Você que já leu a história de Israel, o Antigo Testamento, sabe que Levi era um dos filhos do patriarca Jacó, e de Levi originou-se a tribo de Israel, uma das 12 tribos, a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, era a tribo em Israel que servia a Deus, que fazia a obra do ministério. Os cantores, os músicos, os sacerdotes, os ensinadores em Israel eram levitas, eram pessoas consagradas, escolhidas por Deus, era uma das tribos de Israel escolhida por Deus para servir a Deus, para falar da palavra, para levar o ensinamento da palavra de Deus em todos os cantos daquele território. Eram pessoas consagradas a Deus. Isso aponta, isso indica para o chamado de Deus, o plano de Deus na vida de cada pessoa que Ele quer usar. E como é importante isso, porque você pode ter a sua profissão, a sua carreira profissional, o seu trabalho, você pode ter a sua empresa, mas servir a Deus e fazer algo de valor eterno é maravilhoso. Ter seus objetivos, ter sua vida profissional, isso é bom, isso é saudável, é honesto, é uma bênção, mas saber que Deus te chamou para mudar um destino eterno de uma pessoa, como nós ouvimos o testemunho da Ana Cláudia agora há pouco, uma pessoa que se abriu para o Evangelho, e pôde ouvir a palavra de Deus, e receber um livramento, e entregar a vida para Jesus, e ter a sua eternidade transformada pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Tudo que nós fazemos aqui é passageiro, mas tudo que nós fazemos para Deus, servindo a Deus e as pessoas, é eterno, e nada se compara a isso. É por isso que um dia, quando eu ouvi Deus me chamando e dizendo: pare de construir casas temporárias,
para construir casas eternas, eu não hesitei em dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado para levantar tabernáculos eternos, que são pessoas que se abrem para o Evangelho e recebem a salvação eterna em Cristo. Levi era uma tribo sacerdotal, mas o Levi, o Mateus, estava assentado numa cadeira de coletoria. Dá para perceber que não estava alinhada à vontade de Deus com a atitude de Levi. Dá para você perceber que Deus tinha planos maiores para ele do que apenas estar assentado atrás daquela mesa cobrando impostos. Dá para você entender que o plano de Deus é maior do que o plano pessoal de cada um. Dá para você entender que muitas vezes as pessoas estão focadas e dedicadas apenas no seu objetivo familiar ou pessoal, mas Deus está nos vendo e Ele tem um propósito maior, Ele tem um plano melhor. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava passando por ali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Jesus viu Mateus ali, e Jesus tinha algo melhor para ele. E eu fico pensando, irmãos, como Deus pode usar cada um de nós. Você já parou para pensar o quanto Deus pode usar você para a obra dele, para que o reino de Deus seja estabelecido nesta cidade? Você já parou para pensar o quanto o reino de Deus teria perdido se Mateus não tivesse se levantado daquela cadeira e seguido Jesus? Nós não teríamos o evangelho de Mateus, riquíssimo, poderosíssimo, porque Deus usou este homem. Mateus era uma pessoa preparada para ter sido escolhido pelo Império Romano para ser um cobrador de impostos. Certamente Mateus tinha um bom preparo, tinha uma formação acadêmica, sabia fazer muitas coisas, tinha estudado, tinha condições, tinha um grande potencial, era um líder. Para ter sido escolhido ou nomeado pelo Império Romano para cobrar impostos no seu país, ele tinha liderança, ele tinha talento, ele tinha muito potencial. E isso me faz pensar em quantas pessoas nós temos aqui nesta noite de domingo, que foram preparados por Deus, foram capacitados ao longo da sua vida por Deus, foram treinados, tiveram oportunidades e fizeram cursos, fizeram tantos treinamentos, tem tanto preparo em diversas áreas que poderiam ser muito úteis na obra de Deus, mas às vezes estão assentados atrás de uma mesa, buscando e se movendo apenas no seu projeto pessoal. Mateus era preparado, Mateus era uma pessoa que tinha capacidade, e Deus queria usá-lo. Deus quer usar você, e por isso Ele te preparou e te capacitou ao longo de toda a sua vida. Tudo que você tem, todo o seu preparo, todo o seu potencial, toda a sua capacidade de liderança foram dados pelo Senhor, e Deus quer usar você nesse potencial, e Deus quer usar você para o reino dele ser engrandecido. Mas como o reino de Deus perde quando muitos não se dispõem? Eu não estou falando apenas de ter uma atitude já radical, de dizer: olha, eu vou deixar tudo a partir de amanhã e vou servir somente a Deus, mas eu estou dizendo de, mesmo continuando fazendo aquilo que Deus te confiou a fazer, trabalhando no que Deus te deu para trabalhar, mas como o reino de Deus perde
se você não usa os teus dons, o teu potencial de liderança, para fazer algo significativo no reino de Deus. Você pode ser um líder, você pode conduzir pessoas ao propósito de Deus. Deus não te deu o dom de liderança e capacidade para liderar e influenciar pessoas para você ficar apenas atrás de uma mesa. Deus não te deu conhecimento e formação em tantas áreas apenas para você buscar os seus próprios objetivos. Deus quer te usar para ensinar, Deus quer usar você para liderar, Deus quer usar os seus dons e talentos para que você se levante e sirva o Senhor Jesus. Sirva. Os levitas em Israel eram os sacerdotes, eram os cantores, eram os músicos, eram aqueles que ensinavam a lei em todo Israel. Deus quer levantar pessoas para ensinar esta geração que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Deus quer usar pessoas com habilidade, com potencial que Ele mesmo concedeu para liderar um povo, para liderar uma cidade a se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Deus está vendo onde você está assentado. E a Bíblia diz que quando Jesus passou por ali, ele viu Mateus sentado na coletoria. E quando Deus bate os olhos, ele vê não apenas a aparência, ele vê o coração. Eu imagino ali que Jesus já viu os sonhos que estavam mortos, que estavam adormecidos, os sonhos de Mateus quando ele era ainda uma criança. Certamente aquele menino Mateus, ele sonhava em ser um discípulo de um rabino, de um profeta. Cresceu, se formou, prosperou, mas estava assentado numa coletoria. Mas quando Jesus bateu os olhos nele, e os olhos de Deus passam por toda a terra, e nesse momento Jesus está olhando diretamente para o seu coração, e ele sonda, ele perscruta, ele conhece os mais profundos anseios e pensamentos aqui dentro do seu coração. Tem sonhos adormecidos, tem chamado de Deus acomodados, congelados, tem propósitos que você sabe que são de Deus para a sua vida, talentos e dons que estão enterrados. Jesus está olhando para você, e Ele está ressuscitando esse chamado, restaurando esse sonho, desenterrando esse talento que foi ali escondido, e Ele está dizendo para você: siga-me, siga-me. Ele tem algo grande e algo de valor eterno que você pode realizar no reino dele. Diga para alguém que está aí do teu lado: meu irmão ou minha irmã, como o reino de Deus perde se você não se levantar. Como o reino de Deus perde. Como perde o reino de Deus, irmãos, se você não se dispor. Se você não sai e não se levanta de trás dessa mesa. E Deus está escolhendo você mesmo, que é capacitado, que é preparado, que é bem-sucedido, que é vencedor. Onde você está, a obra de Deus vai acontecer através da sua vida, sim. Deus não está chamando pessoas que não vencem onde estão. Deus quer que você seja vitorioso, e Ele te escolhe na vitória para dizer: siga-me, eu tenho algo grande para você realizar. Siga-me. E a Bíblia diz que Mateus se levantou e o seguiu. Aleluia.
sem hesitar, sem duvidar, sem ficar tremendo de medo, dizendo: ah, o que será de mim? A Bíblia diz que ele se levantou e seguiu Jesus. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. No próprio Evangelho de Mateus, ele não diz abertamente como foi isso, mas nos outros evangelhos nós vemos que então Mateus deu um grande banquete para Jesus. Ele fez uma festa. Ele se levantou da coletoria, sabendo que ele estava quebrando todas as pontes com o Império Romano, e nunca mais ele voltaria para aquela cadeira. Ele estava tomando uma decisão importantíssima na sua vida, dizendo: Jesus, eu vou te seguir. E ele não fez isso com pesar ou tristeza, dizendo: ai, como será o meu futuro? Ah, mas se eu me envolver com Jesus, como vai ficar minha família? Eu creio num Deus que supre abundantemente todas as nossas necessidades, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, e nada nos faltará. Se Deus ficar devendo alguma coisa para o homem que o serve, ele não é Deus, mas ele é o grande Deus, sim, ele não fica devendo nada para ninguém. Mateus não ficou com medo, Mateus fez um grande banquete, ele estava feliz por servir Jesus. Quero falar com você que é um líder de célula na igreja, você que é professor que ensina adultos ou crianças, você que serve a Cristo aqui na igreja, no diaconato, no louvor, ou em qualquer ministério da igreja, eu quero te dizer que servir a Deus é sempre uma alegria, é um privilégio, porque Jesus nos tirou de um lamaçal de pecados, Jesus nos tirou de uma vida perdida que nós tínhamos, e Ele nos deu a honra de servir e engrandecer o seu nome. Servir a Deus é motivo de celebrar, de se banquetear na presença dEle, de dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor me considerou fiel e me deu a oportunidade de servir ao Senhor no ministério. É um privilégio. Foi assim que Mateus começou, e ele chamou todos os seus amigos, publicanos, cobradores de impostos, pecadores, familiares, ele chamou todo mundo para aquele banquete que ele fez para Jesus. Tem gente que diz assim: pastor, eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Siga o exemplo de Mateus. Faça um jantar, faça um banquete na sua casa, convide seus amigos, convide todo mundo que você puder e fale de Jesus ali, ou chame alguém para falar de Jesus naquele momento. E Deus vai fazer o resto, porque a palavra de Deus não volta vazia. O Senhor é poderoso para salvar e alcançar todos os seus amigos. E Jesus estava lá na festa. Jesus estava no banquete, ele era o convidado principal, porque era um banquete para Jesus, cheio de pecadores, cobradores de impostos. No versículo 11 a Bíblia diz que os fariseus, vendo isso, começaram a murmurar, criticar, perguntaram para os discípulos: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Quer conhecer um religioso, mas vazio por dentro? Tem aparência de religiosidade, mas não tem Jesus de verdade? Só vive criticando, murmurando, reclamando, desanimado. Critica a atitude de quem faz, julga, murmura, reclama da vida. Tudo está insatisfeito. Deus abençoou, Deus honrou, Deus tirou a pessoa de um buraco terrível e abençoou, prosperou, deu oportunidade, deu autoridade para a pessoa no reino, na obra de Deus, e o religioso fica reclamando. Tudo é difícil.
É difícil vir à igreja, é difícil servir a Deus, é difícil vir no culto, é difícil isso, é difícil aquilo. Religioso. Os fariseus começaram a reclamar: olha, Jesus comendo com pecadores, criticando, murmurando, cheios de religiosidade, mas não tinham amor. No versículo 12 a Bíblia diz: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Alguém pode dizer assim: pastor, então Jesus foi na festa com pecadores e publicanos, e ele estava lá, isso quer dizer que eu posso ir em qualquer festa, em qualquer lugar cheio de pecadores, eu posso ir lá, pastor? Pode, claro que pode. Mas você vai como médico para os doentes, ou você vai como mais um doente no meio deles? Jesus não foi para pecar com os pecadores. Esse é o grande problema de muitos crentes, que quando conversam um pouquinho com o pecador, ele já sai pensando igual o pecador, porque são crentes que não leem a Bíblia, que não têm conhecimento da verdade, não entendem ainda o que Deus fez na sua vida, não reconhecem ainda o que é salvação, o que é santificação, o que é novo nascimento. Tem crentes que não sabem nem quem ele é em Cristo. Aí chega um pecador, com uma filosofia mundana, carnal ou demoníaca, e fala 5 minutos na cabeça de um crente fraco na fé, que não é firmado na verdade, e convence, influencia e gera um monte de dúvidas na mente desse crente fraco na fé. Agora, Jesus, quando foi na festa onde havia muitos pecadores, Jesus foi lá reconhecendo que todos eles estavam doentes, precisando de um médico, eles todos estavam perdidos, precisando conhecer a verdade, e Jesus foi lá como aquele que pode curar a enfermidade, como aquele que pode salvar o perdido, como aquele que foi para mostrar a eles um novo caminho, mais excelente, um caminho de bênçãos, um caminho de salvação, o caminho eterno que é Jesus Cristo. Você pode ir sim onde estiver cheio de pecadores, mas você vai para influenciar, você vai para mudar a história deles, você vai para apresentar aquele que você conhece e que transformou a sua vida e que libertou você do cativeiro do pecado e transformou você num ganhador de almas para Jesus. Você era pecador, hoje você é pescador de almas. Então Jesus foi para mudar a história deles. Eu penso e imagino Jesus ali, não só dando lições de moral, não, Jesus ali no meio deles, conversando agradavelmente, amigavelmente, rindo com eles, mas mostrando para eles que andar com Deus e ser santo é a melhor escolha de qualquer pessoa na face da terra. Quando terminou a festa, Jesus não era pecador igual eles, mas eu garanto e tenho certeza que muitos daqueles pecadores, no final da festa, estavam arrependidos como Zaqueu e entregando a vida para Jesus, dizendo: a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Mudar a história das pessoas. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você conhece alguém doente, tanto fisicamente quanto espiritualmente, que precisa de Jesus? Você conhece alguém que está perdido, caído, sofrendo? Essas pessoas precisam de Jesus, e você pode fazer algo de valor eterno por essas pessoas. E aí eu quero entrar num ponto
muito especial deste texto, no versículo 13, quando Jesus disse: vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Fale para quem está do teu lado, aprenda o que significa isso. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Quero me deter um pouco junto com você, pensando no que é misericórdia. Porque Jesus afirmou aqui muito claramente: aprendam o que significa isso, desejo misericórdia, e não sacrifício. Desejo misericórdia. E Jesus estava citando aqui um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6, onde o próprio Deus havia dito pelo profeta: misericórdia quero e não holocaustos, conhecimento de Deus e não sacrifícios. Então a vontade de Deus é que a gente viva a misericórdia. A palavra misericórdia significa compaixão, sentimento de pena, de compaixão. Mas no original hebraico, misericórdia vem da mesma raiz de ventre, ventre materno. E um estudo profundo da palavra misericórdia nos originais hebraico e grego mostram que o verdadeiro sentimento de misericórdia é como um sentimento maternal, como o sentimento de uma mãe que gerou um filho no seu ventre e é cheia de compaixão pelo filho. E sentimento de mãe por um filho, compaixão de mãe por um filho é inexplicável. Eu creio que só uma mãe sabe o que é compaixão de mãe por um filho. Quantas mães nós temos aqui? Vocês concordam comigo que o sentimento de uma mãe por um filho é diferente? É algo que nem um pai consegue explicar. Sentimento de mãe é diferente de pai. E no hebraico, misericórdia tem a mesma raiz de ventre, para nos indicar que Deus espera um sentimento de compaixão como o da mãe para um filho. Um sentimento de misericórdia, de amor, de bondade, de compaixão maternal. Alguns versículos no Novo Testamento são traduções literalmente do grego dizendo entranhas de misericórdia. Entranhas, falando de algo que vem de dentro para fora. Entranhas de misericórdia. Em Lucas 1,78, Filipenses 1,8, fala sobre isso. Em Efésios 4,32, eu quero ler com você. A tradução no grego é vísceras gentis. A palavra original no grego, em Efésios 4,32, fala de algo interno, vísceras, cheias de gentileza. Olha o que diz, Efésios 4,32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A palavra aqui, traduzida como compassivos ou misericordiosos, ela vem do grego vísceras gentis, é algo de dentro, é o sentimento de compaixão maternal, como somente uma mãe sente pelo filho que gerou no seu ventre. Misericórdia. É isso que Deus nos chama a entender um pouco mais. Vão aprender o que significa desejo misericórdia. Pense na Bíblia o quanto é importante a misericórdia do Senhor. Jeremias escreve em Lamentações dizendo que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos.
ai de nós, se não fossem as misericórdias de Deus. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus são novas. Deus nos chama para misericórdia. Em Romanos 11:32, a Bíblia diz que Deus sujeitou todos à desobediência para usar de misericórdia para com todos. Eu estou aqui, você está aqui nessa noite, porque Deus teve misericórdia de nós. Quem reconhece que está aqui porque Deus foi misericordioso e é misericordioso com você, levanta sua mão, agradece a Ele. Jesus, obrigado, Senhor. Agora, o que é, na prática, viver essa misericórdia e ser misericordioso? No Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus, mas para recebê-la, nós precisamos ser misericordiosos. Tiago capítulo 2, versículo 13, fala sobre a misericórdia de Deus de uma forma muito forte. Eu quero ler com você Tiago 2, verso 13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Meu Deus. Vamos falar misericórdia, Senhor? Vou repetir se você não entendeu. Será exercido juízo, justiça de Deus, julgamento severo, sem misericórdia, sobre quem não foi misericordioso. E o final do verso 13 diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia vence o juízo. A misericórdia é mais forte que o juízo. A misericórdia é maior do que a justiça. Então, se nós não somos misericordiosos, como vai ser exercido o juízo sobre nós? Sem misericórdia. Então, na prática, eu e você precisamos aprender a ser misericordiosos. Como ser misericordioso? Em primeiro lugar, perdoando como Deus nos perdoou. É isso que está escrito lá em Efésios 4, que nós já lemos. Fale para quem está do teu lado: perdoe como Deus perdoou você. Vamos ver como Deus nos perdoou, irmãos. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou citar, porque eu sei que todos vocês aqui conhecem a Bíblia de capa a capa, já leram 3, 4, 5 vezes a Bíblia, são cheios do conhecimento e andam na verdade da palavra de Deus. Amém? Receba pelo menos como profecia sobre a sua vida. Em Hebreus 8, no versículo 12, e também em Hebreus 10, a Bíblia diz que Deus, Ele perdoa os nossos pecados e se esquece deles. Diga comigo: Deus se esquece dos nossos pecados. Ah, pastor, então quer dizer que se eu pecar, é só deixar o tempo passar que Deus vai se esquecer? Não. Você tem que se arrepender, confessar o seu pecado e deixá-lo. Aí a Bíblia diz que você alcança a misericórdia de Deus. E Ele te perdoa de tal maneira que Ele se esquece do teu pecado. Deus se esquece. O Deus onisciente declara em sua palavra que quando Ele nos perdoa, Ele se esquece dos nossos pecados. Isso é incrível. E nós vemos as pessoas hoje dizerem assim: ah, pastor, eu perdoei, mas eu não esqueço. É assim que Deus nos perdoa?
Olha o que acontece quando um crente que pecou há 10 anos atrás, e ele se arrependeu, ele pediu perdão na época, ele confessou seu pecado, ele deixou aquele pecado, foi liberto dele, colocou diante de Deus, Deus o perdoou, e Deus diz na palavra que se esquece do nosso pecado. Aí Deus se esqueceu. Aí num momento dá uma crise de sentimento de culpa nesse crente, e ele chega diante de Deus e diz: Senhor, me perdoa, sabe aquele pecado lá atrás que eu cometi há 10 anos atrás, quando eu fiz isso ou aquilo, sabe, Senhor, olha, me perdoa, Senhor. Deus já tinha se esquecido, mas aí você fez o Senhor se lembrar. Em Isaías, Deus diz: traga-me à memória aquilo que eu prometi. Mas tem pessoas que, ao invés de trazer à memória de Deus o que Ele prometeu, traz na memória de Deus o pecado antigo que Ele já perdoou. E o crente também, que não perdoa seu irmão e não para de pensar nisso, ele fica trazendo à sua memória a dor do pecado, da lembrança daquilo que fizeram contra ele. Você fica trazendo à tua memória aquele sentimento, fica alimentando aquilo, alimentando aquele pensamento. E a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Mas tem gente que fica lembrando do pecado que alguém cometeu contra ele, lembrando da maldade. Perdoe como Deus perdoou. Decida esquecer, não pense mais no assunto. Uma hora, lá na frente, o diabo vai tentar te acusar ou fazer você se lembrar. Repreenda-o e diga: esse pecado já está perdoado, eu não quero mais pensar nisso. Eu não quero mais me lembrar disso. Se você perdoa de verdade, como Deus lhe perdoou, você não quer mais se lembrar e pensar nesse assunto. É assim que Deus nos perdoa. Perdoar como Deus nos perdoa também é fazer o que Ele diz no Salmo 103. A Bíblia diz que como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Abra os seus braços, mas cuidado para não dar uma cotovelada em alguém, e diga assim: o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Aleluia! Ele afasta de nós, Ele afasta de você os seus pecados. Aleluia! Isso é tremendo, sabe por quê, irmãos? Isso é maravilhoso porque Deus afasta para tão longe de nós os nossos pecados. O profeta Miqueias diz que Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados, para que isso não fique mais perto, para que esse pecado não te domine mais, para que esse pecado não te escravize mais, para que esse pecado não te condene mais. Deus afasta-o para bem longe de você, bem longe. Isso é interessante e é tremendo, porque a Bíblia não diz que Deus se afasta de nós. Ele afasta de nós os nossos pecados, mas Ele continua perto. Ele não se afasta do pecador, Ele afasta o pecado de nós quando nós nos arrependemos. Mas Ele não se distancia de nós. Quem é misericordioso e vê um irmão, uma pessoa no pecado, a primeira luta, o objetivo urgente daquela pessoa que é misericordiosa, é tentar lutar para que a pessoa se afaste do pecado, para afastar o pecado da pessoa,
levando-a ao conhecimento da verdade, ao arrependimento, sendo verdadeiro, sendo sincero, lutando, falando, exortando em amor, para afastar dela o seu pecado. Mas sabe o que muitas pessoas, ao invés de fazer isso, fazem o contrário, se afastam da pessoa, porque ela está no pecado. Os fariseus se afastavam das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores, mas Jesus não se afastava deles, Jesus afastava os pecados deles. Você vive para se afastar de quem cai num erro? Ah, comigo é assim, se errou, está longe de mim. Ou você é misericordioso, se alguém errou, e você vê que ela precisa de médico, você tem a palavra que cura o enfermo, você tem a mensagem que salva o perdido, você tem a palavra que transforma o pecador, você tem o evangelho de Jesus. Aí você compartilha, a pessoa crê, se arrepende e o pecado é afastado dela. Então, perdoar como Jesus nos perdoa é afastar o pecado das pessoas e não se afastar das pessoas. Nós precisamos entender que misericórdia não significa tolerância ao pecado. Fale para quem está do teu lado, ter misericórdia não é ser tolerante ao pecado. Porque Jesus era misericordioso? Sim, mas o que ele dizia para os fariseus em Mateus capítulo 23? Seus hipócritas, raças de víboras, sepulcros caiados, arrependam-se. Jesus não se afastava deles, mas Jesus não tolerava a hipocrisia e a falsidade deles. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus disse para uma igreja: eu tenho contra ti que vocês toleram Jezabel. Jezabel é símbolo de rebeldia, idolatria. Algumas semanas atrás, eu preguei aqui 3 mensagens sobre quebrar os ídolos, de dentro do nosso próprio coração. Porque se nós somos tolerantes ao pecado, tolerantes ao ídolo, tolerantes àquilo que Deus não aprova, isso não é ser misericordioso. Isso é ser omisso, isso é ser displicente, isso é ser relaxado, isso é ser negligente com a palavra. Nós não podemos ser tolerantes ao pecado, nós somos santos que lutam contra o pecado, mas não nos afastamos dos pecadores, porque temos misericórdia deles, e falamos a verdade. É melhor falar a verdade, mesmo que doa, do que omitir a verdade, para manter uma falsa paz num relacionamento. É melhor falar a verdade na igreja, que produz arrependimento para a salvação, do que querer atrair pessoas com ilusões ou com promessinhas que vão levar a pessoa para um bem-estar momentâneo, mas numa eternidade no inferno. É melhor você se posicionar e falar a verdade com amor, olhando no olho da pessoa que você ama, do que deixar ela perecer e continuar nesse engano e ser tolerante ao pecado. Fale a verdade em amor. Se você ama e é misericordioso, você está vendo a pessoa caída, você quer ajudá-la. Ser misericordioso é não julgar, é amar. Não julgue, mas ame. Jesus disse em Mateus 12, se vocês conhecessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, vocês não condenariam os inocentes.
Mateus 12:7. Quando você conhece o que é misericórdia, você não julga, você não condena os outros. Você ama, como amor de mãe, como compaixão de mãe. Você não pensa mal, você não julga mal. Às vezes as pessoas falam uma coisa, mas pensam outra. Muitas vezes a voz da tua boca não condiz com a voz do teu coração. E Deus ouve mais a voz do seu coração do que a voz da sua boca. Tem pessoas que vêm a um culto e com a boca exaltam ao Senhor, mas no seu coração, quando saem do culto, a voz do seu coração é de rebeldia, é de insatisfação, é de julgamento, é de maldade. Lúcifer adorava a Deus, e a Bíblia diz que ele era querubim ungido e adorava o Senhor. E um dia Lúcifer compareceu diante do trono do Altíssimo. Ele era louvor em pessoa, ele adorava o Senhor, ele adorava o Altíssimo, e ele começou com a sua boca exaltar a Deus, dizendo palavras de glória para Deus, dizendo palavras: oh, ninguém é como tu, Senhor, como tu és grande, o único, incomparável. Mas a voz do coração dele era outra. Ele dizia no seu coração algo diferente. Veja comigo Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, 13. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Com a boca ele dizia uma coisa, com o coração ele dizia outra. O seu coração tem uma voz, e mesmo que a sua boca não fale, o seu coração fala alto. E o coração de outras pessoas sentem, e Deus ouve perfeitamente a voz do seu coração. Onde é que Lúcifer dizia? Versículo 13, você dizia isso no seu coração. O que é que você tem falado no seu coração? Sobre tua mulher, sobre o teu marido, sobre o teu patrão, sobre o teu irmão, sobre tua célula, sobre teu líder, sobre tua igreja, sobre qualquer pessoa. A voz do teu coração fala alto diante de Deus. Deus nos chama a ser misericordiosos até no coração. Fica de pé, vamos orar. Antes de tomar a ceia, eu quero terminar contando uma história de um cristão, um irmão em Cristo, que se tornou um apóstolo no século XVIII, um cristão indiano, nascido na Índia, numa família da religião do hinduísmo. Depois ele se converteu e ficou conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Sundar Singh era o nome dele. Sua mãe se converteu ao cristianismo e pregou o evangelho para ele, mas ele nunca creu. Então um dia sua mãe morreu, e um tempo depois da morte de sua mãe, ele ficou depressivo e queria morrer, queria tirar a sua vida. E no hinduísmo eles não creem que existe um só Deus, para eles tudo é Deus. O homem é Deus, a vaca é Deus, a lua é Deus, o sol é Deus, tudo é Deus. Mas ele fez uma oração, com base naquilo que sua mãe lhe dizia, e orou dizendo:
Deus, se o Senhor existe mesmo, me mostra o que eu devo fazer. E minutos depois, o quarto dele encheu-se de luz. E Jesus falou com ele: por que você não crê em mim? E ali ele entregou sua vida para Cristo, se tornou um cristão fiel, se tornou um apóstolo de Jesus, na Índia, na China, no Tibete, e em muitos outros países ali, dominados pelo hinduísmo. Pregava o evangelho em todas aquelas regiões, e andava descalço, numa peregrinação pelas altas montanhas da cordilheira do Himalaia. Não conhecia o lugar e chamou um morador local para acompanhá-lo na viagem. E naquele momento então o irmão Sundar Singh caminhou vários dias, fez o que ele tinha que fazer, e aquele morador local o acompanhou e o dirigiu. Mas quando eles já estavam num tempo, depois de vários dias de peregrinação, exaustos, cansados e não aguentando mais, e o frio insuportável do Himalaia, procurando um abrigo, procurando um lugar para se refugiar e não encontrando, eles se deparam com um homem caído ao chão, muito debilitado, quase morrendo, que se não fosse ajudado, morreria em poucas horas, de frio. Sundar Singh se propôs a ajudá-lo, mas o morador local que o guiava naquelas cordilheiras disse: eu não vou parar, eu não posso ajudá-lo, porque já estamos fracos, exaustos, se pararmos para socorrê-lo, vamos morrer nós três de frio. E disse: eu vou embora. E seguiu o seu caminho, e deixou o irmão Sundar Singh socorrendo aquele pobre que estava caído ali ao chão, debilitado. Aquele irmão se esforça, reparte com ele o pouco que tinha, faz um esforço máximo e coloca-o nos seus ombros e vai com ele, arrastando-o. Segue o caminho arrastando e lentamente vai com ele procurar um abrigo e um refúgio. Algumas horas depois, encontram caído e morto no chão o morador local que recusou ajudar a socorrer o pobre que estava caído. Morreu de frio, morreu congelado. E naquele momento o Sundar Singh sentiu que o esforço que ele havia feito para socorrer aquela pessoa debilitada, e colocá-lo nos seus ombros, e o calor do corpo de um e do outro se esquentaram, manteve ele quente e vivo, e ele prosseguiu com esforço, e pouco tempo depois, poucos quilômetros depois, encontrou um vilarejo, foi socorrido, e os dois ali sobreviveram. Ele teve misericórdia, e foi aquecido por um gesto de misericórdia e sobreviveu. Aquele que escolheu seguir o seu caminho sem ter misericórdia, morreu de frio, congelado. Irmãos, eu quero te dizer e encerrar, que só quando você tem misericórdia, o teu coração se mantém aquecido na presença de Deus, para você sobreviver à situação que o mundo vive hoje. Seja misericordioso. Se você vê alguém caído, ajuda-o a levantar. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Feche os teus olhos, fale com Deus.